Paz do Senhor a todos, bom dia. Bom, eu senti mais uma vez de meditar com os irmãos uma passagem realmente muito interessante que está aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 por diante. O título é O Juízo de Deus. Diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou-se lugar para ele. E vi também os mortos, grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. E então se abriram-se livros, e ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele haviam, a morte e o além deram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, estamos diante de uma passagem, de um acontecimento que está muito prestes a se concluir, que é o juízo de Deus, ou melhor dizendo, o verdadeiro juízo, né? O juízo de Deus. Nós estamos diante de um cenário, né, em que o mundo tem passado nos últimos tempos, ou vem passando já há bastante tempo, que é um cenário de impunidade, um cenário de corrupção e um cenário de injustiça, né? Vivemos um país em que nós estamos vendo o poder econômico, o poder político e o poder religioso dia após dia se afundando de uma maneira terrível em relação a pecado de corrupção, né? E diversos outros segmentos têm também seguido essa mesma linha. E nós vemos que nós estamos vendo todo dia pessoas conhecidas, até mesmo pessoas que têm uma certa influência na sociedade, vai preso, vai solto, muitos que roubaram milhões e prejudicaram diversas pessoas, ficam um tempo na cadeia dizendo que foi condenado, até mesmo foi julgado, e essas pessoas são soltas e aquilo que eles roubaram não é devolvido e a vida segue da mesma maneira, né? Ou seja, diante de um juízo impotente, de um juízo injusto, de um juízo que não é verdadeiro e muito menos justo, né? Mas eu quero alertar a todos vocês e até mesmo mim mesmo que muito em breve, meus queridos, muito em breve haverá um juízo, e esse juízo sim é verdadeiro. O que mais me chama a atenção nessa passagem é quando ele afirma que ele viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Ele diz aqui que ele viu do mais miserável pobre, aquele que não tem nem mesmo o que comer, nem onde deitar a sua cabeça, ao mais multitribilionário que existe na face da terra. Do primeiro homem, desde Adão, até o último homem que respirar antes desse acontecimento, estará diante do trono de Deus. Não há como fugir deste momento, não há como escapar dessa situação, porque todos os povos, tribos, línguas e nações estarão reunidos diante do trono de Deus. Esse juiz aqui, ele não vai ter nenhum tipo de influência que possa mudar até mesmo a sentença que será dada para o ser humano. Quando chegarmos diante desse trono, certamente chegaremos diante desse trono para recebermos o veredito final e justo e verdadeiro. As pessoas não têm dado importância para tudo isso, não têm dado importância e têm levado uma vida de qualquer maneira, não estão nem aí para o que vai acontecer. Como se a nossa vida ela fosse uma vida eterna aqui na terra e que o que pode vir deixa acontecer. Mas a Bíblia nos alerta passo a passo sobre esse grande dia que é o juízo de Deus. Ontem eu recebi um vídeo, vi um rapaz aparentemente muito inteligente, ele falando da injustiça do país, mas ele colocando Deus de uma maneira que nós não temos poder nem mesmo de orar, nem falar com ele. Mas a Bíblia afirma que Jesus Cristo ele veio na cruz do Calvário, sofreu, padeceu e morreu, e nos deu a oportunidade, rasgando o véu do templo, e nos deu uma ligação diretamente com Deus, porque ele fala, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai não ser por Jesus. Então ele nos deu uma oportunidade, ele veio a luz no meio das trevas e nos deu um caminho que se chama Jesus, que nos leva até Deus. E a palavra de Deus ela fala aqui no livro de Evangelho que escreveu João, no capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A única saída que você tem, a única saída que eu tenho de me livrar deste verdadeiro juízo, que é o juízo de Deus, é aceitando Jesus como Salvador.
é mudando a história da sua vida, é esquecendo tudo que ficou para trás e iniciar uma nova vida com Cristo Jesus. O ser humano em si, ele tenta de todas as maneiras pegar uma bagagem de pecado, colocar nas costas e começa a colocar um monte de situações para não servir a Deus. Mas ele esquece que as horas estão passando, que os dias estão passando, que os anos estão passando e Jesus está voltando. E este dia vai acontecer, porque aqui é uma promessa vinda de Deus. Aqui João, ele teve o privilégio de ver o futuro, ele viu o que vai acontecer. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, ele é o hoje, ele é eternamente. Ele está lá no passado, ele está no presente, ele já está lá no futuro. Mas você que está vendo esse vídeo, você tem a chance hoje de mudar a sua história. Você pode escapar desse juízo aqui, que é um juízo verdadeiro, meus queridos. Nós estaremos diante de Deus nus, nós não teremos como esconder nada do Senhor. Porque se nós tivermos uma oportunidade de argumentar alguma coisa, o Senhor nos traz lá no passado e nos mostra o que fizemos de errado. Pecado, todo mundo peca, meus queridos. Mas existe algo chamado fruto de arrependimento, que é a convenção do nosso coração. Jesus Cristo veio naquela cruz sofrer para me dar eu e você a oportunidade de escapar deste momento. E essa passagem ela fala bem clara, que aquele que crê no Senhor, aceitá-lo como Salvador, passou da morte para a vida. Não entra em juízo, não passará por condenação, mas está livre dessa condenação. Por que eu estou te alertando sobre isso? Porque esse juízo é verdadeiro, ele vai chegar. Vai chegar um dia. E naquele dia, nós não teremos um advogado para nos defender. Porque aquele que é advogado hoje, que ele fala por nós, naquele dia ele estará sentado no trono, estará como juiz. E pode ter certeza que aquele que não crê, cada sangue vertido pelo Senhor na cruz do Calvário, cada gota pingada ali naquela cruz do Calvário, ela vai ser cobrada. Você tem a chance hoje. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e fuja da ira vindoura. Porque aqui, meus queridos, naquele dia, infelizmente, irá somente receber a sentença daquele que não deu crédito à palavra de Deus. Sua chance é hoje. Jesus te ama, quer te salvar, quer te libertar. Existe um céu preparado para mim e para você. Em João 14 ele falou assim: eu vou preparar lugar, para onde eu estiver, estejai vós também. Ele prometeu para nós, queria preparar um lugar para nós e nos livrar disso, de um lago de fogo eterno, em que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Aceita Jesus hoje. Ele quer mudar a sua vida. Se você está desanimado, permaneça, caminha, se esforça, porque muito em breve esse juízo vai chegar. Que Deus abençoe a todos.